Bom dia e bem-vindos nessa aula dedicada à análise termogravimétrica, o TGA, que é uma das técnicas de análise térmica de materiais. Essa videoaula é dada na disciplina de caracterização de materiais da UFABC. Então, existe um conjunto de técnicas de análise térmicas. Então, aqui vamos apresentar a TGA, mas temos também a análise térmica diferencial e calorimetria exploratória diferencial, que vamos abordar numa outra videoaula. E existem outras que são mais específicas, de análise termodinâmica, análise de dilatometria, análise dinamomecânica, DMA, que nesses casos são medidas essas mudanças das dimensões ou deformação ou as propriedades viscoelásticas dos materiais. Então, em todos esses casos, a amostra ela é submetida a um programa de temperatura que vai envolver aquecimento e o resfriamento com uma taxa de variação de temperatura que é controlada, ela pode ser constante ou modulada, e em algumas técnicas podemos também trabalhar com um ciclo isotérmico, como vamos apresentar no caso de TGA, em alguns estudos pode ser útil. Então, aqui na termogravimetria, vamos estudar mudança de massa devido à interação da amostra com a atmosfera, a vaporização, a decomposição dela. Então, na TGA, vamos medir a massa da nossa amostra. Isso pode ser feito em função da temperatura em uma taxa de aquecimento constante, ou, em alguns casos, vamos trabalhar numa temperatura fixa e vamos ver essa variação de massa em função do tempo. Os gráficos que vamos obter são chamados termogramas. Eles têm no eixo X ou a temperatura ou o tempo, dependendo da medida feita, e no eixo Y temos a massa. Então, a massa ela é apresentada em percentagem, sendo a massa inicial considerada como 100% da massa. E vamos poder observar alguns dados nesse gráfico. Então, vamos observar 3 fatores. Primeiro, vamos observar a forma geral dessa curva. Então, vamos observar se temos uma diminuição da massa, o que significa que teve decomposição da amostra, evaporação de uma parte da amostra. Ou podemos também observar um aumento da massa, que pode ser devido à formação de novos compostos ou novos produtos, quando tem a interação da amostra com a atmosfera. Depois vamos observar a temperatura ou faixas de temperatura, as quais ocorrem variação de massa. Então, dependendo dessa faixa de temperatura, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, vamos poder pensar que ocorreu a evaporação da água, ou de um outro solvente, ou do outro aditivo. Ou então, a temperatura de início do evento vai dar informações sobre a estabilidade térmica da amostra, sabendo que ela começa, por exemplo, a degradar na temperatura que é determinada aqui como temperatura inicial. Uma outra coisa que vamos observar é a amplitude das variações de massa, ΔM. Porque, vendo aqui essa variação de massa nesse evento, podemos determinar, fazer a quantificação de quanto, por exemplo, quanta água foi evaporada da amostra. Então, graças a isso, eu faço quantificação. Então, aqui temos um outro termograma. Verificamos no eixo X a temperatura, no eixo Y da esquerda a massa, e no eixo Y da direita temos um novo dado, que é a DTG, que é a primeira derivada, ou porcentagem em função da temperatura. Então, se essa curva plena representa o termograma, a DTG, essa derivada, é apresentado em pontos aqui,
E às vezes é mais fácil trabalhar com a DTG para determinar a temperatura de início do evento, temperatura final, ver se tem só um mecanismo de decomposição ou se, na verdade, nessa diminuição de massa tem dois eventos, no caso, podemos ver na DTG, dois picos representativos desses eventos. Então, às vezes, é mais prático visualizar os eventos nessa curva de DTG. Bom, então, quando a gente vai querer descrever esse evento de diminuição de massa no termograma, então, dependendo do que é costume na área de trabalho, ou dependendo do que as normas estipulam, podemos descrever a temperatura de início do evento e a temperatura a partir da qual vemos uma variação da temperatura. Então, vai ser também a temperatura de início do aumento da DTG. Temos também a temperatura final, que corresponde à menor temperatura a qual é atingida esse novo plato de massa, que é também a temperatura a qual este pico na DTG se termina. Tem também a temperatura de onset, que é determinada pelo cruzamento dessa tangente do termograma. Então, quando ocorre a diminuição de massa, então, plotamos essa tangente e plotamos uma reta que corresponde ao plato inicial de temperatura. Esse ponto de cruzamento vai ser a temperatura onset, então, a qual começa uma diminuição da massa representativa. E também determinamos, como a gente já falou, essa variação de massa, ΔM. Então, agora vamos falar um pouco da instrumentação. Então, antes de fazer a medida, vocês vão precisar determinar alguns parâmetros no seu software. Então, vocês vão precisar determinar a temperatura de início, vocês vão estipular a temperatura final do ensaio, a taxa de variação de temperatura, mas também a atmosfera, se é uma atmosfera inerte ou uma atmosfera oxidante, que vai impactar diretamente o resultado. Se é uma atmosfera oxidante, vai ser vocês vão ter um fluxo de ar ou um fluxo de oxigênio. E também o fluxo de gás deve ser estipulado. Então, vendo a instrumentação, vocês têm o software aqui como programa de temperatura, e isso vai ser mandado para controlar aqui neste forno, que é representado em vermelho, a temperatura do forno. Vocês vão ter aqui uma porta-amostra, na qual vai ter a sua amostra. Ela é diretamente ligada a uma balança que vai medir a massa desta amostra ao longo do tempo. Então, quando vocês acabam de colocar a sua amostra, essa balança vai medir o peso da sua amostra e vai estipular como a massa 100%, a massa inicial. E depois o software vai calcular a massa em porcentagem em função dela. Aqui vocês têm representado num ponto vermelho a temperatura da sua amostra, que é aquela temperatura utilizada para plotar o gráfico, para verificar que porque os eventos térmicos são relacionados à temperatura da amostra, que é mais preciso que o que utilizar a temperatura do forno. E vocês vão ter um fluxo de gás que vai passar geralmente de baixo para cima para remover os compostos de degradação, remover os produtos que foram evaporados da amostra, ou também para trazer uma atmosfera que permita o estudo de um fenômeno específico, de uma reação da sua amostra com aquele ambiente. Então, vocês têm um fluxo de gás de baixo para cima, que ocorre. Bom, então, já que definimos que tem alguns parâmetros a ser decidido para fazer a sua medida, precisamos estipular isso no protocolo quando a gente escreve um relatório.
Então, como vamos escrever a metodologia para a TGA? Então, aqui é um exemplo de um texto em inglês que eu peguei deste artigo, aqui, que está embaixo, mas vocês conseguiram escrever um bem similar em português. Então, a gente explica a análise termogravimétrica e a derivada DTG das amostras fora medida. A gente vai estipular que a gente usa um equipamento de TGA. Vamos dizer qual é o modelo, de qual marca. Geralmente, a gente estipula de qual país é essa empresa. Depois, vocês podem ver que a gente vai estipular qual é a massa média das amostras que foram medidas, porque isso impacta nas temperaturas e nas faixas de temperaturas as quais vamos observar as degradações. Então, geralmente, 8, 10 miligramas de amostra é o padrão para essas medidas. A gente estipula a taxa de aquecimento, por exemplo, aqui 10 graus por minuto, mas também em qual faixa de temperatura foi feita, da temperatura ambiente até 800 graus, aí a atmosfera. Então, aqui temos uma descrição completa de como o seu teste foi feito. Agora, vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa técnica. Então, o primeiro exemplo é a identificação de polímeros. Como vocês podem ver nesse gráfico, são representados os termogramas de 5 polímeros diferentes, e esses 5 polímeros têm um termograma bem distintos. Tem alguns polímeros que têm apenas uma temperatura de degradação. O PVC, por exemplo, vai ter vários eventos de decomposição, e alguns deles, após a sua decomposição, tem um percentual de massa residual aqui, que é devido aos produtos de decomposição que não vão ser degradados aqui naquela atmosfera de nitrogênio. Então, cada polímero tem uma curva característica de degradação. Então, isso permite de identificar os polímeros. Também os termogramas, eles vão fornecer informação sobre o mecanismo de decomposição. Eventualmente, a gente pode acoplar a TGA com um outro equipamento de espectroscopia. A espectroscopia vai permitir de identificar os produtos da decomposição que estão saindo do nosso aparelho. E, assim, conhecendo os produtos de decomposição, a gente consegue voltar a pensar no mecanismo da decomposição daquela amostra. A gente viu um exemplo onde conseguimos identificar os polímeros a partir dos termogramas. As TGAs, elas também são úteis para estudar a composição de compostos elastoméricos, que geralmente são bastante complexos. Então, temos o polímero, mais uma parte de aditivos orgânicos e inorgânicos. Temos também algumas partículas de negro de fumo, ou outras que podem ser óxido de zinco, etc. Então, é uma composição bem difícil de ser analisada, mas a TGA traga várias informações. Quando a gente analisa uma TGA de um composto deste, o primeiro evento que é observado é a volatilização de moléculas de baixo peso molecular, que são componentes voláteis. Então, até uma faixa de 200 ou 300 graus, temos essa perda dos compostos voláteis. Depois disso, começa geralmente a decomposição do polímero. Aqui, neste caso, a 300 até 500 graus, temos a decomposição do polímero. Sendo visto, observando essas temperaturas de início e de final de decomposição do polímero, a gente depois pode buscar identificar o polímero. Depois disso, acima dessas temperaturas, começam as degradações, por exemplo, do carbon black, do negro de fumo, que é um componente
presente em alto teor nesses compostos elastoméricos e, após essa decomposição, pode ser que tem resíduo bastante significante, aqui neste caso, é de 15%, que é correspondente às cinzas. Então, são todas as partes inorgânicas ou os compostos resultantes da decomposição dos outros, do polímero e dos outros compostos que já foram degradados. Nesse exemplo, a TGA busca entender o mecanismo de decomposição do calcium oxalate monohydrate. Então, a curva em verde apresenta o termograma desse composto, desse material, e a DTG em azul, que é a derivada dessa curva em verde. Então, tem 3 eventos de decomposição que ocorre. O primeiro evento, até 250 graus, é devido à perda de água, desidratação desse material. Depois, entre 450 e 550, temos a decomposição do calcium oxalato em carbonato de cálcio. E essa perda de massa é devido ao fato que é produzido óxido de carbono, que é volátil, que é gasoso. E depois, finalmente, temos a decomposição em óxido de cálcio, com a formação de CO2 gasoso. Então, conseguimos acompanhar a degradação, a decomposição e explicar o mecanismo de decomposição do material. A TGA é também utilizada para analisar a pureza de materiais. Então, aqui vamos estudar os nanotubos de carbono como exemplo. Então, para analisar a pureza dos nanotubos de carbono, a gente faz uma TGA desses materiais e analisa a curva de DTG, da derivada. O primeiro pico, que é primeiro observado, ela corresponde à oxidação dos nanotubos de carbono. O segundo pico é indicativo da presença de outras formas de carbono. E, finalmente, temos resíduo, depois desse segundo pico, que traga informação sobre o conteúdo não carbônico do material. Então, quando a gente quer determinar a impureza dos nanotubos de carbono, a gente olha a porcentagem de massa nessa temperatura T1, que corresponde à temperatura entre os 2 picos de degradação, e também reportado a porcentagem residual à temperatura de 625 graus. Então, essa porcentagem residual, ele é lido na curva de TGA mesmo, não no DTG. O último exemplo aqui é o estudo da corrosão térmica em metais. Então, é uma corrosão que é devida à interação do metal com a atmosfera a alta temperatura. No gráfico da esquerda, é o caso de um aço que foi submetido a ciclos de aquecimento e ele foi submetido durante a TGA a uma atmosfera, um fluxo de gás que contém 16% de oxigênio. Então, temos esses perfis aqui obtidos, as diferentes números de ciclos de aquecimento, e podemos seguir as temperaturas a quais tem um brusco aumento da corrosão desses metais. Então, traga várias informações aqui, e vocês podem observar que tem um ganho de massa, nesse caso, ao contrário de todos os casos prévios que a gente estudou. No gráfico da direita, é um caso de um estudo feito a uma temperatura isotérmica, então é a oxidação isotérmica de um pó cerâmico que contém alumínio, numa atmosfera de oxigênio a 90 graus. Então, desta vez, a gente segue nessa temperatura, em função do tempo, o ganho de massa, então, processo de oxidação. E conseguimos avaliar que, depois de 600 minutos, foi atingido o máximo de oxidação da amostra.
Então, mais outros, para resumir, né, as aplicações da TGA, então, é utilizado para estudos de decomposição térmica de substâncias orgânicas, inorgânicas e de outros tipos de materiais, e permite fazer a sua identificação. Podemos, então, estudar o impacto de atmosfera corrosiva ou reativa sobre materiais, que foi o exemplo da corrosão em metais. Podemos estudar a velocidade de evaporação de líquidos ou sublimação de sólidos, determinar o conteúdo de umidade ou em compostos voláteis e estudar a cinética de decomposição de produtos, além dos outros exemplos que a gente mostrou. Então, espero que vocês tenham aprendido sobre a técnica de TGA. Se sobrarem dúvidas, vocês podem me mandar um e-mail nesse endereço. Muito obrigada!